tanto que eu aperreava inglês, pastor, lógico, eu quero estar no sertão, quero estar no sertão. E eu me segurei muito, vou chorar agora, porque o sertão para mim é demais, é demais. Os anos que eu passei aqui e que Deus me levou, inclusive eu pedi a Deus, Senhor, eu só vou entrar em psicologia se o Senhor me permitir passar os 5 anos dentro do sertão. E eu passei os 5 anos dentro do sertão, evangelizando, estava lá. E foi uma bênção esse momento assim. Tocou muito meu coração e me trouxe boas lembranças. Aproveitem. Enfim, o tema que me foi proposto é esse: gatilhos que levam à fragilidade emocional, como a gente pode identificar e como a gente pode superar. Pode passar. Esse nome gatilho, não sei se vocês já prestaram atenção, quem deixaram, acho que todo mundo, né? Está bem popular, né? De tipo, não observe, não olhe, não leia se isso vai ativar algum gatilho em você. E aí, a pergunta que fica: o que seria gatilhos emocionais? Alguém sabe? Não precisa responder, só levanta a mão se souber. Pode passar. Pode passar de novo. Então, os gatilhos emocionais são realmente situações ou acontecimentos que vão ativar alguma emoção dentro da gente, né? E aí, eu pensei que eu consegui ver, não. E aí, quando essas situações acontecem, o que é acionado na gente, né? As emoções. E aí, a gente pode sentir tremor, pode sentir angústia, pode sentir medo. Para cada pessoa, acontece de uma forma, né? Pode passar. E passar de novo. Pronto. Só que aí ninguém sabe que esses gatilhos, eles podem ser positivos. Não é necessariamente que seja negativo. E aí essa primeira foto, alguém pode me falar o gatilho que ativa, ou seja, a emoção que ativa? Alguém pode... E o segundo? São João, comida típica, esse momento assim de junho, friozinho que a gente sabe, maçã do amor, eu comi hoje. Pode passar. E esses gatilhos também podem ser negativos, né? O primeiro, eu dou um exemplo de uma batida, né, de carro. Quem passou, já aconteceu, sabe que se angustia. E mais que se a pessoa, no acidente, estava lá dirigindo, às vezes para de dirigir. Então, os gatilhos, eles ativam as emoções e podem nos paralisar de alguma forma. O segundo é um hospital, que até eu disse, eu vou falar de tudo. Ela vai fazer 18 anos esse mês, próxima semana. E toda vez que eu passava pela Eclipse, quando eles nasceram, eu tinha 12 anos. Meus irmãos gêmeos, né? Acho que todo mundo conhece. E aí, toda vez que eu passava pela Eclipse, eu tinha aquela sensação, aquela angústia, porque me via muito à mente tudo que eu tinha vivenciado lá com eles e toda a situação. Então, por um tempo, a Eclipse para mim foi um terrorzinho. Até o momento que eu tive que levar meu bebê mais novo para lá. E lá eu chorei muito, chorei. Por que eu estou chorando? Estava do corpo pé, né? Podia fazer algum sentido. E posteriormente eu percebi que veio toda a lembrança de tudo que eu tinha vivido há muito tempo atrás, né? 15 anos depois. Enfim, entendidas, né? Existem gatilhos positivos e gatilhos negativos. Próximo. E aí, os gatilhos, eles podem ser ativados por 3 fatores principais. Existem outros, mas eu trouxe 3 principais, que são
A pré-condição emocional, se a pessoa está cansada, triste ou preocupada por algum motivo. Por exemplo, você... Lógico que eu passei várias vezes pela crise e não senti nada. Mas naquele momento que eu estava no hospital, eu não estava bem, tinha todo um contexto emocional. E aí o gatilho foi ativado e veio o sofrimento, né? A base de dados emocionais da pessoa, ou seja, o histórico de vida, se a pessoa já passou por algumas situações, porque, por exemplo, no exemplo do carro, né, da batida, eu posso ter vivenciado hoje um acontecimento como esse, mas eu nunca tinha vivenciado e isso não é um problema para mim, eu simplesmente segue o baile, né, como diz. Então, para cada pessoa vai ser diferente, né, os gatilhos serem ativados. E o evento do gatilho em si, né? Posso ser que quando eu botei a praia aí, eu lembrei que quando era criança, que chegava de uma pessoa que ia vendo aquele pedacinho de mar, já dava aquela sensação de alegria, ver o mar. É basicamente isso que a gente sente, né? E aí, às vezes, o gatilho em si, o acontecimento em si, ativa, né? As emoções. E aí, próximo. E aí, é possível ser forte emocionalmente a ponto de não cair nos gatilhos emocionais? O que é que vocês acham? Chegar ao ponto, Camila, eu faço terapia. Eu faço terapia acho que uns 7 anos eu faço análise. E aí eu tô tão bem, tô tão espiritualmente bem, tô tão emocionalmente bem que pode jogar tempo que tiver, eu não vou cair. Será que isso é possível? E aí, pode passar. Se vocês responderam que não, eu até porque o exemplo da Mulher Maravilha, que ela não existe na nossa vida real, realmente. Se vocês disseram que não, aceitaram, né? Realmente não tem como não cair nos gatilhos emocionais. Próximo. E eu queria que as irmãs abrissem João 16:33. E diz assim: João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras eram de Jesus. Ele estava dizendo, digamos assim, acalentando os seus discípulos, porque há pouco tempo dessas palavras ele ia para a crucificação, né? E aí o fantástico disso aqui. A gente sabe que Jesus foi totalmente Deus e totalmente homem quando estava na terra. E aí ele já sabia todas as aflições, tudo que ele ia passar na crucificação. No entanto, ele chega para os discípulos e diz, né? Eu já venci o mundo. Então, fiquem em paz, tenham bom ânimo. E eu acho isso fantástico. Próximo. E o interessante é que a paz de Cristo, essa paz que Cristo nos mostra, é a mesma paz que Paulo tenta comunicar aos Filipos, lá em Filipenses. Vamos abrir lá agora, para que vocês percebam. Paulo diz assim, né? Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você diz, por quê, né, Camila?
é a mesma paz comunicada lá em João. Porque, pode passar. Porque Jesus ele já sabia que o que ele trouxe com a vinda dele era a paz com Deus, né? A paz com Deus é a paz, aquela paz que é possível fazer com que a gente se comunique novamente com Deus, que foi o que Jesus trouxe, né? Mas a paz de Deus é justamente a paz da abundância, em meio às lutas a gente está bem. E é justamente essa mesma paz que Paulo ele trouxe para os Filipos e desejava, né? A mesma paz que Jesus proclamou aos discípulos próximo da sua morte. E aí, essas palavras não são minhas. No meu devocional eu estou lendo o livro de Stephen J. Lesson, que aí é sobre o livro de Filipe, de Filipenses. E aí, olha que interessante que ele diz esse pedacinho que a gente leu agora. Essa paz trata-se da experiência pessoal de paz sobrenatural na alma. Somente Deus pode dar essa tranquilidade interior, essa calma, esse sossego dentro do espírito humano, em meio às violentas tempestades da vida. E aí, quando eu estava escrevendo isso, passando por um trabalho, eu me lembrei que eu tenho 2 filhos, um de 3 e um de 1 ano e 3 meses. E aí nas minhas 2 cesáreas parecia que eu estava indo para um festa. O povo olhava e dizia, não, essa alegria toda, vai fazer uma cirurgia, é muito grave, não sei o quê. Mas a paz que Deus me deu na gestação, a qual minhas gestações são um pouco complicadas, só podia desaguar num parto tranquilo. Então, independente do que estava acontecendo, eu estava lá jogando, avitorava, tirava foto. Então, eu me lembrei muito assim, desse momento, que é justamente isso que Deus nos proporciona, né? Em meio às guerras, em meio às dificuldades, a gente lá, em paz. É essa paz que tanto Paulo comunicou como Cristo, né? E aí ela acrescenta mais, né? Essa serenidade vem da consciência de que Deus está no controle de todas as circunstâncias e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, de modo que possamos parecer cada vez mais com Ele. Ou seja, quantas vezes vocês não passei por situações que a gente diz, não, dessa vez eu vou, dessa vez eu não vou aguentar, ou Deus não está me olhando, Deus não está me contemplando, e a gente chora, e a gente se angustia, mas a importância da gente trazer à memória aquilo que dá esperança. E a esperança é essa, de que Ele quer que estejamos no centro da vontade dEle, né? E para estar no centro da vontade dEle não é fácil, né? Não é fácil. Pode passar. E aí, para isso, para ficar mais claro para vocês, eu trouxe alguns exemplos de pessoas na Bíblia que passaram por essas situações, né, por situações difíceis, por situações angustiantes, e aí os gatilhos delas foram ativados. Logicamente, a Bíblia não fala de gatilhos, foi uma observação que eu fiz, e talvez se vocês forem estudar mais, vocês também achem outros gatilhos. Mas aí eu espero que vocês aprendam com eles como eu aprendi. Pode passar. E a primeira pessoa é Ana, né? Quem é? Podem abrir tudo. Quem não sabe da história de Ana, né? Ana era casada com Eucana, e aí Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Eucana amava mais a Ana, mas Penina que dava filhos a Eucana, né? E aí, Ana sofria muito com isso, né? Com a angústia de não ter filhos. E Cecília, minha primeira filha, a gente chama ela de bebê arco-íris, porque antes dela tive uma perda, né? E só sabe o que passa.
vai poder ter filho, e você ora, Senhor, mas por quê? Imagina que tem todo propósito e tudo direcionado, né? Tem coisas que a gente não vai entender aqui agora. Mas aí Ana, a Bíblia fala, né? Que ela ficava em profunda angústia e chorava bastante. Mas sabe o que avivava essa angústia, além do fato dela ser estéril? Penina. Penina, a Bíblia fala que Penina irritava ela e acredito que, pelo que o texto diz, né, fazia inveja. E aí ela ficava tão mal e chorava nas expressões, né, do que o gatilho trouxe para ela. Chorava e não queria nem comer. E aí, em uma das viagens dela a Siló, né, que eles iam adorar a Deus no templo, preste atenção nessa palavrinha, né? Ela chega na porta do tabernáculo com amargura de alma. Então, imaginem aí nos seus piores momentos. Não imaginem, não, para não mas pensem em Ana, na situação que ela estava, né? Na angústia que ela estava sentindo, a ponto do profeta achar que ela estava embriagada. E aí, que fantástico ela poder ter poder ter aberto, né, a vida dela para ele, contar toda a situação. E aí ele vem, ora e abençoa. E o que diz posteriormente no texto, ela já saiu diferente das portas do tabernáculo. Por quê? Porque ela foi para o lugar certo. Porque apesar da angústia, ela falou com as pessoas certas. E isso é um dos primeiros pontos importantes, né, que a gente precisa colher da vida de Ana. Pode passar. E o interessante é que Ana, o profeta libera ela, né, manda ela ir para casa, vai em paz. E aí o semblante dela já era diferente, já não era a mesma coisa. E aí, logo depois dela receber, né, a bênção dela, ela expressa sua gratidão através de uma oração. Eu queria que as irmãs abrissem 1 Samuel 2. Eu queria ler com as irmãs alguns partes. Diz assim: Então Eulane disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, não há outro além de ti, e a rocha não há nenhuma como o nosso Deus. E aí no 5: Os que antes eram fartos, hoje se alongam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, porque quem é a história sabe que ela não teve só Samuel, né? Teve outros. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o futuro exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer dar o trono da glória. Porque o Senhor são as colunas da terra e assentou sobre ele tudo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos endurece nas trevas da mão. O 10. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, do céu chovejam contra ele. O Senhor julga a extremidade da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Interessante essa parte, alguns estudos dizem que ela já estava fazendo menção a Cristo, né? Quando diz que o Senhor dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. É uma menção a Cristo. E que fantástico, né? Depois de tudo que ela passou, de todas as provações, ela poder ter essa magnitude do poder de Deus, né? Saber ter essa ciência que
Deus levanta, que Deus derruba, que Deus tem todo o poder. Não foi à toa, né? Tem até uma frase muito usada no nosso meio cristão que diz que o deserto é a escola do Senhor. Não sei se vocês já ouviram, tem música sobre isso tudo. E realmente, como a gente cresce, né? E acredito que se a gente começar a perceber com essa visão, né? Sobre o sofrimento, sobre os gatilhos que muitas vezes são ativados, a gente vai ver que grandes coisas como a percepção de Ana, a gente pode ver de Deus, né? E do seu poder. Pode passar. E aí a segunda pessoa da Bíblia que eu queria trazer para vocês é justamente Elias. Como eu disse anteriormente, os gatilhos, a Bíblia também não fala exatamente de depressão. Algumas pessoas, alguns teóricos e alguns estudiosos não acreditam que seja realmente depressão, pelo fato do pouco tempo e tal. E outros dizem que foi. Por isso que eu botei assim, entre aspas, acredito eu, que tenha sido um estado depressivo, que é possível que aconteça. E aí, o que foi que aconteceu, né? Porque Elias ficou deprimido. Elias ficou deprimido. Não vou pedir para vocês abrirem, porque é muita coisa. Mas ele ficou deprimido e angustiado porque ele era profeta, né? Profetizava no meio de Israel. Só que, infelizmente, o rei Acabe, ele decide se juntar a Jezabel. E aí, Jezabel traz todos os profetas de Baal para dentro de Israel. E lá acontece orgias sexuais, deturpação espiritual. Tudo que o povo de Deus não deveria estar passando e acontecendo, né? E aí, muito angustiado, mas ao mesmo tempo pronto para a batalha, Elias vai até o Monte Carmelo e destrói todos os profetas de Baal, né? Só que aí, o que acontece? Jezabel promete se vingar e matá-lo. E aí, no meio da angústia, acontece a história que vocês sabem, né? Ele foge para o deserto e se esconde em uma caverna. Pode passar. E aí o gatilho que a gente pode pensar, né, que fez com que ele fugisse, é justamente a ameaça de Jezabel. Mesmo sabendo quem Deus era, mesmo sabendo de todo o contexto, mesmo sabendo do poder de Deus, simplesmente ele se angustia e morre. Imagina a gente. Né? E aí, quais foram os sintomas que a gente pode ver como depressivo, né? Eu não queria ler aqui para você. Elias apresenta, dentro desse versículo aí que eu separei para vocês, alterações de comportamento. Qual foi? Ele queria ficar isolado. E aí é onde vem a questão da caverna, né? Alterações de humor, ele sentiu um descontentamento e um desespero, um desinteresse pela vida, a ponto de pedir a Deus que tomasse sua vida, né? Levasse sua alma, porque ele não queria ficar ali. E também ele teve um sentimento de baixa autoestima, a ponto de dizer que ele não era melhor que os pais dele. Então, se sentiu culpado, se sentiu mal e realmente se isolou. Né? Outro ponto que aconteceu é que ele teve uma grande sonolência, teve muito sono excessivo, ficou inquieto, né, provavelmente com muito medo do que Jezabel poderia fazer com ele, e também teve um sentimento de solidão, afinal ele estava sozinho. Né? Mas vocês sabem como ele se recuperou? Interessante que quando
quando eu era mais nova, e dizia assim, Elias foi trasladado, não passou pela morte. Eu achava que era por essa situação, de tipo, ele estava tão mal, tão sofrido, e Deus teve misericórdia de levar a vida dele. Mas não, de forma nenhuma. Pelo contrário, pode passar. Deus, ele queria... Não, pode voltar. Deus, ele queria realmente se utilizar da vida de Elias. E tinha aí um projeto muito grande para realizar através da vida dele. Então, o próprio Deus foi até Elias e restaurou. Mostrou, olha, Elias, não é assim. Não é assim que você está pensando, não é assim que você está agindo. Sua hora ainda não chegou. E aí eu fiquei pensando, né, sobre isso, de tipo, muitas vezes Deus manda pessoas para nos acolher, para nos ajudar, e muitas vezes Ele fala com a gente através da palavra. A gente sozinha dentro do quarto. E isso é fantástico, né? As formas do Criador agir e se conectar com suas criaturas, né? Com seus filhos. E aí, o profeta que achava que deveria morrer e que tudo tinha acabado, Deus restaura ele para que realmente o reinado de Acabe acabasse, Jezabel saísse de Israel e ungisse Eliseu, né, que no caso seria seu sucessor. Próximo. As irmãs estão entendendo até aqui? Eu estou muito nervosa. E esse aí, Davi, né? Davi, a gente tem muita história para falar de Davi. Muito. Só que aí eu estava na igreja esses dias e o pastor Jefferson Lopes, mas quando ele veio aqui, né? Maravilhoso, porque ele era um dos meus pastores de coração. Ele fala com o intérprete dele. E aí fala com amor, eu fico olhando como eu queria poder falar dessa forma. Nem quando ele está desejando ser como Davi, acho que está desejando ser como não. E aí ele trouxe o Salmo 27, que fala sobre Davi, né? O canto de Davi. E aí eu disse, não, eu vou trazer esse momento da vida de Davi. Eu queria que as irmãs abrissem. Primeiro Samuel 30. Eu vou ler para que vocês entendam melhor o contexto. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, a Ziglag, já os amalequitas tinham dado os ímpetos contra Sul e Ziglag, e a estes ferido e queimado. Tinham levado cativos as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ele é queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo, que se achavam com eles, ergueram voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas. Eles mudam das mulheres. Versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava e apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reuniu no Senhor seu Deus. O contexto era: Davi vinha de guerra com os homens. Quando chegou no local onde deveria estar tudo bem, não tinha nada, estava tudo queimado. Os amalequitas em emboscada levaram todas as suas mulheres. É como se Davi tivesse ido lutar e deixou desprotegido, né? O local, né? Onde eles deixaram.
E aí, o gatilho de Davi, né? Tem gatilho que não dá nem pra gente dizer assim, está vindo aqui na minha mente. Ele acontece no ato. Imagine as pessoas, todas que estavam no acampamento, os homens que vieram, né? Que lutaram com Davi, queriam apedrejar ele, queriam destruir. E antes disso, aqui fala que eles choravam em alta voz, porque imagina a angústia, você chegar em casa, não tem ninguém. Simplesmente foram levados, né, pelos inimigos. E aí, que fantástico o que Davi faz. Vocês sabem muito bem de Davi. Antes de todo esse contexto que ele estava, derrubava leão, destruía leões, cuidava das suas ovelhas, destruía não sei quantos homens. Ele podia muito bem dizer, gente, vamos embora. Não dá tempo não, a gente está muito cansado do que passou, mas a gente tem que resgatar nossas mulheres, vamos embora. Pega as coisas, pega os cavalos, vamos embora, alcançar e salvar nossas mulheres, trazê-las de volta. Mas, observe o que Davi fez, né, no capítulo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Ahimelech: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu e o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegui, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás. Lembra que eu disse ainda há pouco que às vezes Deus manda pessoas para nos auxiliar, e às vezes Ele mesmo vem, né? E Ele foi das duas formas. A primeira, direcionamento de Davi, apesar da angústia, apesar do sofrimento, vou falar com a pessoa certa. Ele não foi falar com os guerreiros que estavam cansados, não foi falar para quem não podia resolver, que provavelmente tinha, né? Já estava todo mundo querendo apedrejá-lo. Mas ele foi para a pessoa certa, que é justamente o sacerdote ia trazer essa história sacerdotal, porque nessa época, né, para falar com Deus, tinha todo um ritual. Essa história tinha coisas específicas, não sei se agora não dizia, para que ele pudesse entrar na presença de Deus e falar com Deus, né? E aí, que atitude, né? Ele ir falar e perguntar a Deus o que realmente ele precisava fazer. Um homem de guerra, ele sabia que teria que correr atrás, ele sabia que tinha que ir, mas ele não foi. Ele preferiu parar, orar e buscar a Deus. E aí eu queria que vocês abrissem a lição 27. A gente sabe que alguns salmos são específicos mesmo. Por exemplo, quando Davi pecou, ele fez aquele salmo em oração, quando se alegrou e tal. Mas o Salmo 27 não é específico desse acontecimento, que eu disse a vocês. Todavia, tem muito a ver, né, com tudo que ele passou. Eu queria ler para vocês, né? E o título do salmo é Anelo pela presença de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, ele é quem tropeça e me cai. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Interessante, né? Que aconteceu realmente isso nessa situação, né? Ele chorou, mas ele não se aterrorizou. Ele realmente procurou a direção do Senhor, né? Uma coisa, versículo 4. Peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E o lindo de tudo isso, eu estou sempre dizendo isso, que fantástico, porque a palavra de Deus é isso mesmo, é fantástico. O fato de que ele podia pedir qualquer coisa, ele podia pedir a derrota dos inimigos, ele podia pedir ter suas mulheres de novo,
em meio a tantas guerras que ele enfrentou, né? Mas ele pede a presença de Deus, né? Ele pede estar todos os dias na casa do Senhor. E ainda complementa, e a buscarei. Então, a importância de a gente aprender com Davi, né? De quero a presença de Deus, quero estar na casa do Senhor, mas preciso buscar, né? Preciso realmente estar com o coração disposto, né? Pode passar. E o último, logicamente, mas não menos importante, é Jesus, né? Como não trazer Jesus? Jesus e seus momentos antes da crucificação. Ainda pouco eu trouxe João. Lucas vai falar só algumas coisinhas diferentes, mas era a mesma situação, né? Que Jesus estava passando. E saindo foi de costume para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 quilo de pedra. E pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do Senhor, que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e o achou dormindo de tristeza. Olha aí como é possível a gente dormir de tanta tristeza, né? E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E aí, como eu disse no começo, você sabe que quando Jesus estava sobre a terra, ele era totalmente Deus, totalmente homem. Então, nesse momento aí, ele estava passando por angústia. Né? Alguns estudos, não sei se vocês já ouviram falar, mas alguns estudos já comprovaram que é fato o suor de sangue acontecer se a pessoa tiver uma angústia assim, de nível master, né? digamos dessa forma. E aí acredito que o gatilho, né, para o momento, seria justamente Jesus ser totalmente Deus, porque ele já sabia tudo que ia acontecer, né? Nesses momentos que antecederam. Alguns exemplos que a gente pode tirar disso, né? É justamente o fato. Não, pode voltar. Nessa parte. É justamente o fato de que Jesus ele convoca, né, os discípulos: acordem, vocês precisam orar, para que vocês não caiam em tentação. Né? Então, para que vocês não caiam nos gatilhos, né? E se eles chegarem, glória a Deus, mas a gente precisa estar em oração, a gente precisa estar sempre em espírito de oração. E é uma coisa que a construção, né, desse momento para vocês trouxe ao meu coração, né, de estar em constante oração e para passar isso para os meus filhos. A ponto de se agora chega da escola, ela faz: mamãe, vamos orar. A gente faz o culto doméstico. No começo ela ficava esparramada lá no sofá. Quero orar pelos meus amiguinhos. Revirando o olho, né? E posteriormente, hoje, eu saí de casa e ela voltou e voltou usar a voz paterna. Vamos orar pelos meus amiguinhos. E hoje ela tem prazer, né? Então, qualquer coisa na nossa vida que a gente for querer desenvolver, precisa se ter, precisa de esforço. Então, por que não fazer isso na presença de Deus? Né? Com a presença de Deus também na nossa vida. Né? Através da leitura da palavra, através da oração, que nos levará à santificação e o contato com Ele. Pode passar. E aí, para finalizar, eu trouxe algumas aplicações, né, dos exemplos que vocês e eu precisamos. Pessoas podem ser gatilhos de sofrimento. Por isso, observe com quem você anda e divide sua vida. Então, não sei se vocês lembram de Penina, né? Que ficava. Acontece, gente. Acontece, inclusive, pessoas dentro da casa de Deus, né?
com esses comportamentos. Então, ore por elas. Mas também tenha cuidado, né, do que você fala, do que você divide e com quem você divide. Talvez essas pessoas possam estar queimando alguns gatilhos, né, de sofrimento e acho que às vezes nem está percebendo o que está acontecendo. Outra aplicação, né? Não tenha medo de pedir ajuda e expressar sua dor, que foi justamente o que Ana fez. Ela podia ter olhado para o profeta e ter: não, eu não estou sofrendo isso que você está dizendo, criar uma confusão e sair. Imagina, ela falou com a pessoa certa, foi para o local certo para resolver seus problemas. Né? Em meio às angústias, procure o lugar certo e as pessoas certas para auxiliar em meio à dor. Eu sempre recomendo o aconselhamento bíblico, né? Que é justamente o contato que vocês devem ter com o pastor, com a missionária. Eu sempre digo, quando eu estava aqui, eu era a rainha dos gabinetes, estava em gabinete, porque eu precisava realmente conversar com eles e eles foram bênçãos na minha vida. E Glei, como eu sei, conheço, tenho certeza que se for algo que eles não dêem conta em relação do psicológico, eles indicam. Então, nesse primeiro momento, procure um aconselhamento bíblico, porque não tem nada, zero, na nossa vida que não esteja aqui respondido, que não possa ser respondido pela palavra de Deus. Não existe. Por isso, quando o povo diz, quando ele diz, tem que levar não sei o que psicológico, a psicologia, eu vou dar um pouquinho falar a psicologia, porque a gente precisa medir, né? E aí, ore ao Senhor, Ele conhece o meu, né, e o seu coração, que nos ampara em meio às nossas angústias, assim como amparou e deu soluções, amparou e deu soluções para os eventos que vivem, né? Oração, como a gente já falou. Na palavra do Senhor temos todas as respostas para as nossas questões, já falei também. Próximo. Ore a Deus para que em meio às aflições lembrar da alegria da salvação, porque, como ele disse, né, como Jesus disse aos discípulos, e nos comunicou também, no mundo a gente vai ter aflição, mas o que é que nos sustenta? Né? A certeza da salvação. É do que quando os pacientes chegam para mim, eu sempre pergunto: qual é a única certeza que você tem? Aí nenhum erra, né? Eu vou morrer. Mas quando não se tem a Cristo, esse eu vou morrer, é a pior coisa, é o pior desolamento que uma pessoa pode ter. Mas quando a gente diz assim, eu tenho a certeza da salvação, eu tenho a certeza que um dia eu vou para o céu, eu tenho certeza que um dia eu vou estar com Cristo, eu tenho certeza que um dia eu não vou mais sentir dor, não vou mais sentir angústia, não vai ter mais esse monte de... Minha gente, isso é fantástico. Então, que Deus nos traga a memória em situações de angústia, o poder da salvação. Porque muitas vezes a gente está preso às coisas terrenas, né, e às situações terrenas. E a gente esquece que aqui só é uma passagem e que somos seres eternos. Né? E aí eu queria... Não queria agora não. Que as irmãs abrissem Romanos 8, 35, 39. E aí diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas
coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem as profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu preciso falar mais alguma coisa? Já está tudo aqui, né? Quando diz aqui, né? Por amor de ti somos entregados todo dia. A gente tem que lembrar dos missionários, das pessoas que realmente têm um sofrimento mais visível. Mas a gente passa por situações também, né? Principalmente com a nossa mente. Né? Com as situações que as peças que a mente nos prega, né? Digamos assim. E é isso também, né? De que a gente precisa lembrar que nenhuma situação, nenhum gatilho, nenhum momento de angústia é difícil a gente pensar quando a gente está vivendo. Mas é por isso que Deus nos traz a palavra, né? Porque se a gente estiver sempre orando, sempre em consagração, sempre buscando a face do Senhor, quando essas situações e momentos chegarem, a gente vai dizer, Senhor, eis-me aqui, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? O que é que eu preciso aprender mais de ti, né? sobre essa situação? E aí, com certeza, é totalmente diferente você passar sabendo todas essas certezas e totalmente diferente passar não saber nada disso. Prova disso sou eu que atendo pessoas, tanto cristãos como não, né? E aí é totalmente diferente o sofrimento, é totalmente diferente as situações, os questionamentos, enfim. Pode passar. E aí eu queria indicar algumas coisas, alguns livros. E uma mulher que eu gosto muito dela, o nome dela é Elizabeth Elliot. Ela fala muito sobre sofrimento. Deixa eu só parar aqui para ler esses textinhos para vocês, porque eu não vejo. E aí, no livro sobre sofrimento, ela fala o seguinte: foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. Como eu disse ainda há pouco, né? Como não, né? O objetivo dele é esse. Nos ensinar e nos aperfeiçoar para nós. Eita, ótimo. E o segundo ponto que ela fala é esse. Nossa visão é tão limitada que dificilmente podemos imaginar um amor que não se mostre como proteção contra o sofrimento. Interessante, né? A gente já associa, ama, então eu não faço sofrer. Logicamente, em muitos casos, isso tem validade, né? Validação. Mas no caso com Deus não é assim, né? Como a gente falou ainda agora, a escola de Deus, o sofrimento, né? Para nos aperfeiçoar. E ela continua: o amor de Deus não protege seu próprio filho. Ele não necessariamente nos protegerá. Se ele não protegeu o próprio filho, e a gente sabe que foi por nosso amor, né? Não de qualquer coisa que seja necessária para nos tornar semelhante a seu filho. Muito martelamento, cinzelamento e purificação pelo fogo terá que entrar no processo. E aí, gente, é sofrimento. Mas, no final, a gente sabe que o objetivo é único. É que a gente se pareça cada vez mais com o Filho. E isso é fantástico. É fantástico saber como Deus nos ama, né? Um amor realmente de pai. E aí quem é pai e mãe sabe muito bem. Porque às vezes para fazer o melhor a gente faz o pior, né? Digamos assim. Para que o filho não pegue uma doença, a gente dá a vacina. Né? E é justamente isso que Deus faz, né? Conosco.
nos trata. Pode passar. E aí é só para indicar a vocês, né, se alguém tiver interesse, o sofrimento que quer irmão, devia estar na minha cabeceira, porque eu li ano passado várias vezes, ele é muito bonito. Mas, gente, traz lições assim, fantásticas, né? Eu não trouxe para vocês exemplos de pessoas que vivem sofrimento, mas vocês podem estudar e ler a Depressão de Estudo, que é fantástico, né? Acho que vocês sabem que é um dos maiores pregadores, né? Mas ele tem depressão, né? E aí, como isso auxilia? Né? Como você é um dos maiores pregadores e tem depressão? Então, quem quiser descobrir como, pesquisa. E o próximo e o outro livro que eu indico a vocês é Depressão e Graça. Tem muita coisa boa, muita coisa para quem gosta de aconselhar e muita coisa boa para quem está passando por toda a situação. Né? Enfim, queridas irmãs, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que eu tenha sido entendível. E eu oro para que Deus nos abençoe, né? Esteja cuidando da nossa vida, do nosso coração e nos fazendo pensar justamente nisso, né? Sempre que no sofrimento, qual é o propósito? Né? Qual o objetivo de Deus nessa escola agora que eu estou passando? Porque em vários momentos na nossa vida, às vezes são escolas diferentes, né? Que Ele quer nos ensinar, né? E nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Eu queria pedir a Deus para encerrar agora. E depois na hora canta. Uma música que inclusive eu acho que tem tudo a ver. Vamos orar então, né, por essa palavra tão importante para nós saber que não está distante, está tudo na palavra de Deus, né? Ter uma psicóloga de Deus é diferente, viu, gente? E existem psicólogos de Deus, né? Existem. Então busquem as pessoas de Deus na área da ciência, porque a ciência é de Deus. Amém? Vamos orar então agradecendo. Senhor, muito obrigada pela tua palavra, que é tão profunda. O Senhor que nos criou e conhece muito bem a estrutura de cada ser humano, sabe quanto nós precisaríamos desses textos hoje, dessa palavra que foi trazida, Senhor, desse entendimento, nos conhecer, saber, ó Deus, que nós temos essas dificuldades, temos esses pontos gatilhos que estão aí todos os dias sendo possíveis na nossa vida. Mas o Senhor está conosco todos os dias, como o Senhor estava com Ana, como o Senhor estava com Elias, como o Senhor estava com Davi, como o Senhor estava presente com o filho e o filho no Pai. O Senhor está com aqueles que receberam o Senhor como Senhor e Salvador. Então nós temos como recorrer a Ti, e nós te agradecemos por nos lembrar isso hoje à noite, de forma tão precisa através de Camila. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá os recursos para sair da caverna. O Senhor nos dá os recursos, ó Deus, para sair do sono profundo. O Senhor nos dá os recursos, Senhor, que limpam os nossos olhos nos momentos mais difíceis. O Senhor está ali, Senhor, ó Deus, não só para nos ver chorar, mas para no tempo devido enxugar as lágrimas e dizer que nós podemos continuar. E nós te bendizemos, Senhor, porque não importa o tamanho da angústia que nós passemos, o Senhor tem um poder que é maior do que a angústia. A tua presença santa nos restaura, nos enche. E eu creio que aqui nessa noite o Senhor está restaurando mulheres, o Senhor está renovando forças aqui, Senhor, nessa noite. Ó Deus querido, e nós pedimos que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, a seguir essa palavra, a seguir, Senhor, esses conselhos e a perceber, Senhor, que o sofrimento, Senhor, muitas vezes, se não todas, é uma grande bênção que nos leva a parecer com Jesus cada vez mais. E isso não tem preço.
preço. Nós nascemos para isso. E nós queremos caminhar, Senhor, para nos parecer com o Senhor, com o nosso Mestre. Então nos ajuda a reagir no sofrimento. Nos ajuda a passar no sofrimento, glorificando o Teu nome, porque o Senhor está imprimindo o Teu caráter na nossa vida. Bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.